dia, meus queridos! Hoje nós vamos ver o nosso conteúdo que foi no recadinho. Vocês devem já estar sabendo o que a tia vai falar hoje. Então, já pegaram o livro, acompanhar a aula com a tia sobre o nosso conteúdo que foi na agenda. Então, o movimento de rotação é esse movimento que a Terra dá em torno do Sol, diferentemente do movimento de rotação, que ela dá em torno de si mesma. De translação, ela dá em torno do Sol. E esse movimento, ele é responsável pelo quê? Pelas estações do ano. Então, pessoal, o tempo que a Terra demora a dar uma volta completa no Sol é chamado de ano. Ele é de 365 dias. A Terra demora 365 dias e 6 horas. 6 horas. Para completar essa volta em torno de quem? Do Sol. Portanto, a cada 4 anos, temos um ano de 366 dias, que é chamado de ano bissexto. Lembram, pessoal? Aquele movimento de rotação que dura 24 horas, durante 4 anos, é somado 6 horas a mais. 6 horas de cada ano, totalizando 24 horas, que dá um dia. E esse dia é acrescentado no ano bissexto, que acontece no mês de fevereiro. Este ano mesmo foi o ano bissexto. Vocês lembram que no mês de fevereiro, este ano, foi de 29 dias? Então, esse ano, o ano bissexto, só vai acontecer só daqui a 4 anos novamente, que vai acontecer o ano bissexto novamente, daqui a 4 anos. Porque só acontece em 4 anos. Porque essas 6 horas é somado durante esses 4 anos. 6 horas, em cada ano é somado 6 horas e é acrescentado um dia no mês de fevereiro. No mês de fevereiro, que de 29 dias. Então, olha, pessoal, quem nasce no mês de fevereiro, no dia 29, comemora o seu aniversário ou no dia 28 ou no dia 1º de março. Fica a escolha da comemoração do seu aniversário. Então, pessoal, esse movimento de translação, pessoal, ele também é responsável pelas estações do ano. Já tinha falado para vocês que ele era responsável pelas estações do ano. Logo no início, vocês lembram que o movimento de translação é responsável também pelas estações do ano. Mas, pessoal, o que acontece? Essas estações do ano determinam a maneira e a intensidade com que os raios solares atingem a Terra em seu movimento de translação. Como assim, professora? Aí nós vamos ver esses raios solares com mais intensidade em cada um dos polos. Do polo norte, do polo sul. Então, nós vamos ver esse movimento de translação que acontece com esse movimento. Como é que acontece essas estações do ano? Nós vimos que tem equinócio e solstício. Então, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre equinócios. Significa noites iguais aos dias. E o que é isto? É o movimento em que a duração do ano, os raios solares incidem de forma particular. Os raios solares se incidem na linha do Equador. Os dias e as noites têm a mesma duração em toda a Terra. Em toda a Terra, os dias e as noites têm a mesma duração em toda a Terra. Ocorre 2 vezes ao ano. Quando é que acontece que tem a mesma duração? Em 20 de março
que é primavera no hemisfério norte, e já no hemisfério sul é outono. E no dia 23 de setembro é primavera no hemisfério sul, e já no hemisfério norte é outono. Então, pessoal, esses raios solares se incidem de forma igual na linha do Equador. O dia e a noite são iguais. No dia 20 de março, no hemisfério norte, e no dia 23, no hemisfério sul. Se você prestar bastante atenção na página 34, você vai ver esse movimento de translação. Pessoal, você vai observar na página 34 o movimento de translação. Tem esse esquema mostrando no dia 20 de março, no equinócio de primavera, no hemisfério norte. Pessoal, na página 34, você também pode observar no seu livro, por isso que eu sempre estou falando, me referindo ao livro, porque além do slide que você está vendo na tela do seu celular ou do seu computador, você também pode estar acompanhando no seu livro e marcando algumas partes importantes para complementar na hora do seu estudo. Os equinócios acontecem dias e noites iguais. Os equinócios, o que significa os equinócios? Ele significa noites iguais aos dias. Noites iguais aos dias. Então, esse momento é um momento que os raios solares incidem de forma particulares ao Equador. Os dias e as noites têm a mesma duração em toda a Terra. Isso acontece 2 vezes ao ano. Nos solstícios, pessoal, o verão, no hemisfério norte, os dias são mais longos e as noites são mais curtas. Enquanto no hemisfério sul ocorre ao contrário. O inverno, as noites são mais longas e o verão, as noites são mais curtas. Enquanto isso, pessoal, no hemisfério sul acontece ao contrário. Ocorre ao contrário. A noite é mais longa, os dias são mais curtos. Já na região próxima à linha do Equador, a duração dos dias e das noites quase não sofre variação. Então, os países que ficam próximos ali à linha do Equador quase não sofrem essa variação de dia e noite. E as estações do ano são pouco diferenciadas, próximo à linha do Equador. Você já parou para pensar que, ao longo do tempo, a humanidade percebeu variações climáticas que se repetiam como um ciclo? Eles logo notaram que esse ciclo de variações poderia ser uma importante ferramenta de marcação do tempo, dando origem aos calendários, com seus 365 dias por ano. E é neste intervalo de tempo que temos as famosas estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. Mas você já se perguntou por que isso acontece? Qual é a relação astronômica entre o Sol e a Terra que gera esse fenômeno? Ou ainda, por que as estações do ano são divididas entre solstícios e equinócios? Afinal, o que são solstícios e equinócios? A Terra percorre um caminho ao redor do Sol ao longo do ano, o qual chamamos de translação ou revolução. Além disso, o eixo de rotação da Terra é inclinado com relação ao plano que contém esse caminho. A combinação desses dois fatores, translação mais inclinação do eixo, nos permite ter todos os anos o fenômeno das estações. Na realidade, as datas do início de cada estação do ano correspondem a 4 pontos específicos na trajetória percorrida pela Terra ao longo de um ano em volta do Sol. Daqui da Terra, a mudança das estações pode ser observada ao acompanharmos as posições do Sol no horizonte.
Imagine que você esteja olhando para o horizonte e observando o belíssimo pôr do sol. No caso, você está olhando para o horizonte oeste. E então você, nessa data, observa o sol se pondo, mas no dia seguinte, você também vai observar, na semana seguinte, no mês seguinte, e você vai perceber que o sol não está mais se pondo no mesmo ponto do horizonte que você observou pela primeira vez. Isso significa que o sol não se põe e também não nasce em todos os dias do ano no mesmo ponto do horizonte. Então, se você acompanhar ao longo de um ano inteiro o nascer do sol e o pôr do sol, você perceberá que em apenas 2 dias do ano é que o sol vai nascer exatamente no ponto cardeal leste e se pôr exatamente no ponto cardeal oeste. São os dias dos equinócios, ou seja, a entrada da primavera e do outono. Nas datas dos equinócios, os raios luminosos que vêm do sol, eles iluminam metade da Terra, de modo que a linha que divide a sombra da claridade, ou seja, a noite do dia, passa exatamente entre os polos norte e sul. E os raios solares que incidem agora na linha do Equador são raios solares perpendiculares a essa superfície. Então, o que nós temos aqui é exatamente a duração do dia igual à duração da noite. Se você está observando o Sol no mês de junho, notará que ele está nascendo bem à esquerda do ponto cardeal leste, ou seja, mais ao norte do ponto cardeal leste. Do mesmo modo, ao se pôr, o Sol também estará mais ao norte do ponto cardeal oeste. Por volta desta época, você notará que as sombras no meio do dia já não são tão curtas como nos demais dias do ano. E também é nesta época que notamos com mais facilidade que os dias duram menos do que as noites e que o Sol está nascendo bem mais tarde e se pondo bem mais cedo. Isto fica mais evidente quanto mais longe você estiver da linha do Equador. Mas em junho haverá um dia específico em que o Sol atingirá o seu máximo deslocamento para o norte em relação ao ponto cardeal leste ou oeste. É a data do solstício, pois ele para neste ponto, e nos outros dias, o Sol começa a retornar em direção ao ponto cardeal leste ou oeste, aos poucos. É nesta data do solstício que temos o início da estação do inverno para os habitantes do hemisfério sul e do verão para os habitantes do hemisfério norte. Se você está observando o nascer ou o ocaso do Sol em todos os dias de dezembro, notará que ele atingirá um ponto no horizonte mais afastado possível ao sul, em relação ao ponto cardeal leste ou oeste. Esta data marca o início da estação do verão, sendo outro solstício. Neste solstício, a situação fica invertida em relação ao que acabamos de ver sobre o inverno. Agora que você já conhece um pouquinho sobre os equinócios e os solstícios, que tal aproveitar, aí em sua cidade, as particularidades de cada uma das estações que eles definem? O movimento, pessoal, de translação, ele também é responsável pelas fases da Lua. Vocês podem observar aí na tela do computador, do celular de vocês, que tem um slide também sobre as fases da Lua, que nós temos a Lua minguante, a Lua cheia, a Lua nova, a Lua crescente. Isso se dá, essas fases da Lua se dá devido ao movimento de translação. Então, pessoal, cada fase da Lua, se você for observar, ela tem a duração de 7 dias. A duração de uma semana. Fases da Lua
a duração dela é 1 semana. Então, pessoal, nós vimos que o movimento de rotação é de 24 horas, que ele acontece em torno do seu próprio eixo, e nós vimos o movimento de translação que a Terra dá em torno de quem? Do Sol. Então, nós vimos esses 2 movimentos. Nós também vimos em relação aos equinócios, os solstícios, que também é referente ao movimento de translação, que é responsável pelas estações do ano. E para finalizar a nossa aula, nós vamos reforçar novamente esse conteúdo da medida de tempo do capítulo 4, com a atividade do nosso livro.